Gênesis 23 diz assim: Sara viveu 127 anos. Morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela. Depois Abraão levantou-se da presença da falecida e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vocês. Deixem-me adquirir uma sepultura na terra de vocês, para que eu possa sepultar a minha falecida mulher. Os filhos de Et responderam a Abraão dizendo: Escute, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Sepulte a falecida numa das nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós se recusará a ceder a sua própria sepultura para que você sepulte a sua falecida. Então Abraão se levantou e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. Ele lhes falou, dizendo: Se é do agrado de vocês que eu sepulte a minha falecida, escutem-me e intercedam por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me ceda a caverna de Macpela, que pertence a ele e que fica no extremo do seu campo. Que ele a entregue a mim pelo devido preço, para que eu tenha uma sepultura entre vocês. Ora, Efrom, o heteu, estava sentado no meio dos filhos de Et. Ele respondeu a Abraão de maneira que pudesse ser ouvido pelos filhos de Et, a saber, por todos os que entravam pelo portão da cidade. De modo nenhum, meu senhor, escute, eu lhe dou o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo, eu lhe dou isso, sepulte a sua falecida. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra e falou a Efrom, na presença do povo da terra, dizendo: Mas se você concorda, escute, pagarei o preço do campo. Aceite-o de mim e sepultarei ali a minha falecida. Efrom respondeu: Meu senhor, escute, um terreno que vale 400 barras de prata, que é isso entre mim e você? Sepulte ali a sua falecida. Abraão ouviu Efrom dizer isso e pesou-lhe a prata, de que este lhe tinha falado na presença dos filhos de Et, a saber, 4,5 quilos de prata, segundo o peso usado entre os mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o terreno ao redor, passaram a ser propriedade de Abraão, na presença dos filhos de Et, a saber, de todos os que entravam pelo portão da cidade. Depois Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim pelos filhos de Et se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava como propriedade para servir de sepultura. Amém. Vamos orar, se você puder, feche os teus olhos. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de, juntos, reunidos, estarmos num lugar como este para ouvirmos a Tua palavra mais uma vez. A minha oração, Deus, é que o Senhor fale aos nossos corações. A minha oração é que o Senhor traga a nós revelação da Tua palavra, que não seja apenas conhecimento, mas que a revelação da Tua palavra mude a pessoa que somos e nos transforme na pessoa que o Senhor deseja. Muda os nossos corações, molda o nosso caráter nesta manhã, nos faça mais parecidos com o Senhor. Não nos permita, Deus, sair deste lugar da mesma maneira que chegamos aqui. Faça algo novo nas nossas vidas. Fala mais uma vez conosco. Nós abrimos os nossos corações, nós abrimos as nossas vidas para Te ouvirmos, para sermos ensinados, instruídos, inspirados pelo Senhor nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém. Capítulo 23 de Gênesis, nós estamos estudando aqui a vida deste patriarca chamado Abraão, pai da fé, o amigo de Deus. E neste capítulo 23 acontece algo bastante triste. Abraão, ele vai perder a sua esposa que ele tanto amava, Sara. Ela morre. E o texto nos conta que ela morre quando ela tinha 127 anos. Viveu bem, né? Naquele tempo as pessoas viviam mais. E se ela viveu 127 anos,
seu filho Isaac tinha 37 anos já era um homem crescido. Porque quando Isaac nasce, ela tem 90 anos. Isaac tinha 100 anos, ela tinha 90 anos. Então, quando ela falece, quando ela morre, ele tem 37 anos de idade. É um homem, viveram bastante tempo juntos. Do capítulo 22 para o capítulo 23, provavelmente se passaram 20 anos aí. E a Bíblia vai nos contar e o capítulo todo vai falar sobre esse episódio, na verdade, que a esposa de Abraão morre, e aí então ele vai negociar uma terra ali para sepultar sua esposa. E eu fiquei lendo e relendo esse capítulo a semana toda e pensando, eu falei, puxa, eu estou numa série e eu estou pregando capítulo por capítulo da história de Abraão, e eu cheguei nesse capítulo triste, nesse capítulo que a princípio, puxa vida, o que é que a gente vai ensinar, o que é que eu vou ensinar nesse capítulo 23, que me parece não ter tantas coisas assim para ensinar, porque é um capítulo que Abraão está triste, é um capítulo que a esposa morre, me parece não ter tantos ensinamentos assim, um capítulo que o capítulo diz que Abraão ele não estava em casa, ele estava em algum outro lugar, nós não sabemos o motivo, nós não sabemos porquê, mas alguém chama Abraão e dá a ele a notícia de que sua esposa havia morrido, então ele corre até a sua casa ali em Hebrom, para ver o que havia acontecido, e então vê sua esposa ali morta já, e então ele vai correr com os trâmites, né? Porque a verdade é que a gente nunca está preparado para a morte, né? Por mais que a gente pense que estamos preparados, no fundo ninguém está preparado, então ele vai correr atrás das coisas e tentar comprar um pedaço de terra e um lugar para sepultar a sua esposa agora. Então, Abraão está vivendo um momento extremamente triste, tão triste que ele é o único lugar, na verdade Moisés, é o único relato que Moisés vai nos contar que Abraão, ele chora, ele chega ali, ele vê sua esposa morta, ele chora. Claro que ele deve ter chorado em outros episódios de sua vida, mas Moisés faz questão de contar que Abraão, ele chora naquele momento. E isso aqui para mim já traz uma grande lição, porque quando a gente fala de fé, quando a gente fala de uma vida de fé, quando a gente fala sobre os heróis da fé, quando a gente fala sobre o patriarca, o pai da fé, na nossa mente, às vezes a gente até cria a figura de um super-homem, de alguém extremamente poderoso e de que para essa pessoa não existe dificuldades, para essa pessoa não existe dores. Imagina só o pai da fé, quase que ele tem superpoderes, é quase que ele não enfrenta dificuldades, é quase que esse homem, essa pessoa, ela não sofre, ela não passa pelas dores da vida. E a Bíblia, eu amo a Bíblia porque ela nos mostra a vida como ela é. A vida como ela é. Grandes homens e mulheres de Deus, os patriarcas, homens que marcaram a história, que viveram grandes milagres, homens de fé, que o nome destes homens e mulheres foram colocados ali na galeria dos heróis da fé. Você lê sobre a história deles e sobre a vida deles, grandes coisas eles fizeram, Abraão um deles, mas então a Bíblia vai nos contar que este grande herói, este grande homem, que teve muita fé, ele chora, ele sente dores, ele fica triste, ele se sente abatido, ele se sente fraco. E aqui, na verdade, é uma lição para as nossas vidas. Nós precisamos ter esse entendimento, porque algumas vezes a gente pode confundir algumas coisas. A gente pode pensar que pelo fato de sermos humanos, o nosso lado humano às vezes pode tentar nos dizer que nós não temos fé. Por exemplo, nós temos sentimentos, nós temos, por exemplo, medos, e o medo é algo humano, é algo natural. Por exemplo, você vai em algum lugar muito alto e você olha, você sente medo, você diz, uau, isso aqui é muito alto, se eu cair daqui, eu morro.
E o medo não necessariamente é a ausência da fé. Nós podemos, em alguns momentos, sentir medo. Em alguns momentos podemos sim ficarmos preocupados. Em alguns momentos podemos sim nos sentirmos extremamente tristes e chorarmos. Isso não significa que não temos fé. Mas o problema de não entendermos isso é que muitas vezes, quando estamos tristes, o problema é que algumas vezes quando a vida nos traz alguns problemas e a gente se sente um pouco para baixo, e a gente está lá chateado, o diabo vai falar nos nossos ouvidos: mas você não é um homem de fé, você não é uma mulher de fé, você não acredita em Deus, você não confia em Deus. Mas o fato de confiarmos em Deus, o fato de descansarmos os nossos corações em Deus, isso não nos livra dos problemas da vida, isso não nos livra das tristezas que a vida algumas vezes pode nos trazer. Abraão era o pai da fé, mas ele chorou, ficou triste, ele estava triste. Eu fico pensando, por exemplo, a fé como se meu filho, por exemplo, se eu coloco ele num lugar alto e digo para ele: filho, pula aqui que o papai vai te segurar. Ele pode até pular, porque ele confia no que eu estou dizendo a ele. Ele vai dizer: eu tenho certeza que o meu pai vai me segurar. Pode pular, filho, papai está aqui, eu vou te segurar. Você confia no papai? Confio, pai, então pode vir, pula. Ele pode pular confiando de que eu vou segurar ele, mas isso não significa que ele não vai pular com medo. Ele vai estar com medo mesmo assim. Por quê? Porque é normal. Sentimentos são normais. Ele vai olhar e falar: caramba, é alto isso aqui. Ou seja, o medo não significa ausência de fé. Eu confio e eu faço porque eu confio, mas isso não significa que o medo não existe. É o que em Hebreus vai dizer no capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção dos fatos que não se veem, é a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, o que é que eu espero? Papai disse: pode vir, é a certeza. Papai disse que vai cuidar de mim. Então é a certeza, Ele vai cuidar de mim. Mesmo quando eu olho e estou com medo com todas as circunstâncias, eu estou com medo porque está muito alto, mas eu me jogo mesmo assim, porque o papai disse: pode se jogar porque eu vou te segurar. Eu vou continuar cuidando de você. Eu estou aqui para te segurar, eu vou te agarrar, vai ficar tudo bem. Então eu pulo mesmo com medo, porque eu tenho certeza de que se Ele falou, Ele vai cumprir aquilo que Ele falou comigo. Fé. A fé não nos livra dos medos e dos problemas da vida. Então aqui, na verdade, o texto já começa nos mostrando Abraão chorando, nos mostrando que a vida é de verdade, de que pessoas sofrem, de que pessoas, mesmo sendo homens e mulheres de fé, que andam com Deus, passam por problemas e dificuldades e perdas, e choram e ficam tristes. E Abraão, ele vai nos ensinar muitas coisas nesse dia triste que ele vive. Porque se você for reparar no comportamento de Abraão, se você for reparar nas atitudes de Abraão, nesse dia ruim, nesse dia mau, nesse dia difícil, talvez no pior dia de sua vida, nós temos inúmeras lições aqui. A primeira coisa, na verdade, que eu quero falar com vocês, e eu não acredito que seja um ensinamento que a Bíblia está tentando nos passar, mas eu acho que pode ser um alerta para nós, porque eu não acho que a gente pode colocar esse peso nas costas de Abraão, mas o texto nos diz que Abraão, ele não estava em casa, certo? A gente não sabe aonde Abraão estava. Ele não estava em Hebrom, talvez ele estava em algum lugar próximo dali. Ele era um homem de muitos bens, ele tinha terras, ele tinha muito gado, muito animal, ele não estava ali. E por ele não estar ali, ele não viu a sua esposa morrendo e falecendo. Eu fico pensando, talvez um dos maiores arrependimentos de Abraão foi não ter estado nos últimos momentos com sua esposa. A gente não pode colocar esse fardo, até porque na vida as coisas acontecem, a gente não pode se culpar disso, mas talvez um alerta para nós sobre prioridades. Sobre prioridades. O que é mais importante? O que é mais importante?
Porque, olha só, a mulher já tinha 127 anos. Já não estava das mais novas. Talvez a Bíblia, isso aqui é coisa que eu fico pensando, tá? Isso aqui não é o que a Bíblia está dizendo. Mas eu acho que a gente tem que pensar em tudo isso. Já está idosa, talvez estava meio doente. Talvez não seria melhor ele ter ficado ali e ter passado os últimos momentos com ela. Eu penso isso na minha vida. Então, puxa, a gente precisa de repente aprender a priorizar as coisas, o que é mais importante, para que depois a gente não se arrependa. Para que depois a gente não olhe para trás e diga assim, puxa vida. E eu não sei se você já viu, inúmeras pessoas, quando chegam no final da vida, elas muitas vezes dizem, olha, puxa, eu me arrependo. Eu estava até assistindo esses dias, eu não sei nem porquê, eu sou um cara que eu gosto de assistir vídeo no YouTube, eu gosto muito de ver vídeo no YouTube. Meu tempo livre eu vejo vídeo no YouTube, eu vejo vídeo de nada com nada, eu vejo inúmeras coisas. E aí eu estava vendo um vídeo de uma mulher de 38 anos em estado terminal de câncer. Um cara entrevistando ela e passou as últimas 2 semanas da vida dela com ela, entrevistando ela todos os dias no hospital. E falando com ela, e ela dando entrevista, inclusive uma mulher cristã. E ela falando com ele, tal. E aí ela diz, e ele pergunta, acho que 2 dias antes dela falecer, ele pergunta para ela tinha 2 filhos pequenos, casada, e o repórter pergunta para ela, olha, se tem algo que você se arrepende, se você pudesse voltar atrás, o que é que você faria de diferente? Ela disse assim, olha, eu trabalharia menos e eu teria ido em todas as apresentações na escola dos meus filhos. Eu teria brincado um pouco mais com os meus filhos e trabalhado um pouco menos. Eu teria passado mais tempo com as pessoas que eu amo e gastado um pouco menos tempo com as coisas que não importam. Afinal de contas, agora terminou e tudo que eu fiz fica aqui, mas as pessoas, o tempo com as pessoas é o maior bem. E as pessoas, quando chegam no final da vida, começam a colocar as prioridades no lugar certo e ver que muitas vezes aquilo que a gente prioriza não são as coisas mais importantes. E é um perigo isso. A correria do dia a dia, da vida, é o trabalho, são tantas coisas, são os compromissos, e às vezes a gente inverte o valor, a posição das coisas, e é aquilo, já não damos mais atenção para os filhos e para a esposa, é o trabalho, é o estresse, são as preocupações, e aí você chega do trabalho na tua casa e você continua trabalhando, porque a tua cabeça ainda está lá, e o teu filho te chama para sentar, brincar, e eu estou me colocando no pacote também, não estou te culpando não, nós somos assim, e aí de repente você nem brincou, e aí de repente você nem deu atenção, e é um alerta para nós, porque talvez daqui 10, 15, 20, 30 anos vamos olhar para trás e vamos nos arrepender, dizer, puxa, eu poderia ter feito diferente. Agora nesse dia mau, nesse dia triste, nesse dia terrível na vida do patriarca, que ele perde sua grande companheira de lutas, de batalhas, de guerras, a pessoa que esteve ao lado dele nos piores dias da sua vida, a pessoa que esteve ao lado dele nas grandes conquistas da vida, o milagre eles receberam juntos. Os dias mais difíceis da vida deles, eles estavam juntos, ali lutando, crendo que Deus iria fazer algo, que Deus iria operar um milagre. E agora ele perde sua companheira. E agora chega ao fim. Imagina Abraão nesse momento, tanto que ele chora ali, mas ele vai nos ensinar. Ele, na verdade, através de suas atitudes, nos mostra seu caráter e quem ele era. Porque ele vai fazer algumas coisas no dia mau, ele vai fazer algumas coisas no dia que ele não estava bem. E isso me ensina muito. Primeira coisa que eu coloquei aqui, eu vejo a humildade, na verdade, de Abraão. Abraão, você vai ver, você vai encontrar aqui que ele era um homem de muitos bens. Ele era um homem conhecido e reconhecido, um homem respeitado. E mesmo sendo tudo isso, respeitado, reconhecido, admirado pelas pessoas, você vai ver que ele se coloca numa posição não como melhor do que as outras pessoas. Na verdade não, ele até faz o contrário do que isso no versículo 3, olha o que ele diz. Depois Abraão levantou-se da presença da falecida e falou aos filhos de Et: sou estrangeiro e morador entre vocês, deixem-me adquirir uma sepultura na terra de vocês, para que eu possa sepultar a minha falecida mulher. Abraão ele pede permissão para as pessoas que estão ali.
ele não age ele não é um cara orgulhoso, ele é humilde. Ele não olha para ele e diz assim: eu sou alguém importante, eu sou o cara, eu sou Abraão, o pai da fé, eu sou o amigo de Deus. Ele podia muito bem dar a desculpa depois, na verdade, que ele estava no dia mau e por isso que ele tinha agido daquela maneira, e muitas vezes é exatamente o que nós fazemos, né? A gente age de maneira errada e depois nós damos a desculpa dizendo: mas eu estava naquele dia, eu estava num dia mau, eu estava num dia ruim, foi por isso que eu falei daquele jeito, foi por isso que eu agi dessa maneira, foi por isso que eu fiz isso, foi por isso que eu fiz aquilo. Muitas vezes nós damos desculpas, mas Abraão não, ele está no pior dia de sua vida, mas ele age da maneira certa, ele de maneira humilde, ele diz: olha, será que vocês poderiam me vender uma parte da terra? Eu sou estrangeiro, eu sei que eu não tenho direito a nada aqui, mas será que vocês poderiam conceder, me vender? Isso mostra, na verdade, um caráter, isso mostra que Abraão ele tinha respeito, isso mostra que Abraão entendia até sobre autoridade, sobre submissão, mostra que Abraão ele era um homem de princípios. Ele entendia: olha, essa terra é de alguém, eu não posso simplesmente chegar aqui, tomar posse e achar que se eu tenho dinheiro, se eu sou alguém muito poderoso, eu posso pegar o que é de alguém. Não, eu não posso fazer isso. E muitas vezes é o que nós vemos pessoas fazendo. Deus abençoa um pouco, porque Abraão é um homem abençoado agora. Abraão tem muitos bens, Deus abençoa um pouco e a pessoa muda. Agora ela acha que ela é melhor do que outras pessoas. Agora ela acha que pode falar da maneira que ela bem entende. Agora ela descarta as outras pessoas. Agora ela não se coloca na mesma posição das outras. Ela acha que ela é superior do que as outras. Mas Abraão não. Ele chega no dia mau, ele não trata as pessoas. Ele chega e diz: olha, eu sou estrangeiro, eu sei que eu não tenho direito aqui, mas será que vocês poderiam? Eu estou num dia mau. Eu queria honrar a vida da minha esposa. Eu não queria enterrar ela em qualquer lugar, eu queria um lugar bom, sabe, para eu sepultar a minha esposa. Será que vocês não poderiam conceder? Será que eu poderia comprar um pedaço de terra para que eu pudesse sepultar minha esposa? Abraão, então, a gente vai ver que, olha o que as pessoas falam a respeito de Abraão. Olha o que diz no versículo 5: os filhos de Et responderam a Abraão dizendo: escute, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Olha como as pessoas viam Abraão. Você é um príncipe de Deus em nosso meio. A minha pergunta para você é: como é que as pessoas te veem? Se eu for no teu trabalho perguntar: o João, como que o João é? O João é um demônio, hein? João, meu Deus do céu. Maridão, se eu perguntar para tua esposa, esposa, se eu perguntar para o teu marido, quem é esse cara em casa? Quem é ela em casa? Pastor, é um príncipe de Deus. Olha, pastor, é uma princesa do Senhor. Ou será que ela vai falar: pastor, o príncipe se foi e ficou só o cavalo? Que perigo. Meu Deus, o Senhor está falando nesta manhã, eu creio. Agora, olha o que as pessoas estão falando de Abraão: você é um príncipe em nosso meio. Aí, olha o que eles dizem: sepulte a tua mulher falecida numa das nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós se recusará a ceder sua própria sepultura para que você sepulte a sua falecida. Aqui eu encontro algo poderoso: a lei da semeadura. Sabe por que Abraão está vivendo isso aqui? Sabe por que ele está colhendo esse tipo de fruto? Porque ele havia plantado algo. Tem gente que não planta, mas quer colher. Tem gente que não planta nenhuma semente, mas quer colher bons frutos. Deixa eu te dizer uma coisa: se você plantar sementes em tempos bons, você colhe bons frutos até em tempos ruins. Grava isso.
Porque Abraão está vivendo o pior dia da sua vida, mas ele plantou boas sementes. Ele plantou boas sementes. Ele era um homem íntegro, ele era um príncipe de Deus, ele era um homem correto, ele era um homem justo, ele tratava as pessoas com dignidade, ele era um homem que não mentia, ele era um homem verdadeiro, ele era um homem correto, claro, com suas falhas, como todos nós, homem, suscetível ao erro, sim, errou algumas vezes em sua vida, claro, mas um homem de Deus, plantou boas sementes, e no pior dia de sua vida, imagina se no pior dia de sua vida, ele não tivesse bons frutos para colher. Imagina se no pior dia de sua vida, agora ele chegasse e falasse, olha, eu precisava, será que vocês não vendiam um pedaço de terra para mim? Para você, esquece, aqui no nosso meio você não vai ter terra nenhuma. Agora, no dia que você precisa, você vai pedir alguma coisa para a gente, você sempre foi um cara que tratou todo mundo mal, você nunca foi bondoso com ninguém, você nunca foi generoso com ninguém, agora esquece, agora pode mudar daqui, dá o seu jeito, a gente não vai arrumar nada para você. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Isso aqui é um princípio na palavra de Deus. Meu querido, minha querida, você quer ser amado? Começa a amar mais. Você quer receber amor? Então começa a amar mais. O problema é que às vezes você é amargo demais e aí você quer que as pessoas te amem. Você é uma pessoa que é maldosa demais e você quer que todo mundo seja bondoso com você. Começa a fazer aquilo que você quer receber. Começa a plantar boas sementes e você vai ver que você vai colher bons frutos. É o que a gente vai ver acontecendo aqui na vida de Abraão. Ele plantou boas sementes quando estava tudo bem. Ele está com a esposa dele, ele está com a promessa, ele está com Isaac, ele está num momento bom. Nesse momento bom ele podia estar pisando nas pessoas. Mas como dizem, né, o mundo dá voltas, né? Não é um negocinho, ditado? O mundo gira, dá voltas. No dia bom ele podia, não preciso de você, né? Vou tratar mal você, mas ele plantou boas sementes quando estava tudo bem, e no pior dia de sua vida, ele humildemente chega, diz, olha, eu só queria um pedaço de terra, para sepultar a minha esposa, minha amada esposa, e eles dizem para ele, você é um príncipe de Deus, você é um homem de Deus, essa terra é tua, pega para você. Como é que nós negaríamos um pedaço de terra? Pega do melhor que nós temos. Você acha que eles fariam isso por qualquer pessoa? Não. Aqui a gente encontra um homem de Deus que era especial para aquelas pessoas. Você é especial para alguém? Você marca a vida de alguém de forma positiva? Será que alguém lembra de você de forma positiva? Ele é um príncipe de Deus. Ela é uma princesa de Deus. Puxa, que pessoa bondosa, que generosa, amorosa, que já me abençoou, que cuidou de mim, que fez uma ligação, que se importou comigo. Não precisava, mas fez. Não precisava, mas ligou. Não precisava, mas se importou com o meu problema. Nem era problema dela, mas fez. Isso marca a vida das pessoas. Nós não fazemos esse tipo de coisa para recebermos algo em troca. Fazemos porque já fizeram por nós. Jesus já fez por nós. Então nós fazemos. Esse amor que nos alcançou, transformou as nossas vidas, invade os nossos corações de tal maneira que transborda. Então nós queremos também estender esse amor, essa paixão, essa compaixão ao próximo, às pessoas que Deus coloca à nossa volta também. Uma outra atitude de Abraão que me chama a atenção aqui neste momento difícil de sua vida é que ele pede ajuda. Olha o que diz no versículo 7. Então Abraão se levantou e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. Se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. E lhes falou dizendo, se é do agrado de vocês que sepultem a minha falecida, escutem-me, intercedam por mim junto a Efron, ou seja, venham comigo, me ajudem nessa missão, falem comigo lá com Efron, filho de Zoar, me ajudem nessa missão. E isso aqui para mim me ensina algo, porque é um homem grande, poderoso. Geralmente os poderosos são autossuficientes, são orgulhosos, não precisam de ninguém,
não ouvem opiniões, acham que sabem tudo, não precisam de ajuda. Vai falar com o CEO, não quero ouvir, sei tudo. Muitas vezes as pessoas agem desta maneira. E Abraão aqui, um homem grande, um homem poderoso, um homem que Deus abençoou, um homem que viveu milagres maravilhosos, um homem que Deus fez coisas e ainda iria fazer coisas extraordinárias. E ele está aqui e diz o seguinte: olha, vamos lá falar. Deus já havia feito milagres poderosos, ele podia muito bem ser soberbo e dizer o seguinte: bom, Deus já fez, vai fazer de novo, eu vou lá, e o cara vai ter que aceitar, ponto final. Deus é Deus Todo-Poderoso, mas ele diz o seguinte: gente, vamos lá comigo, me ajudem nessa missão, para que ele aceite, para que ele tope, para que ele conceda, para que ele deixe eu comprar um pedaço de terra. Isso aqui mostra uma pessoa humilde, que não era orgulhosa, uma pessoa que reconhecia que sozinha não podia fazer tudo. Isso aqui revela o caráter de Abraão. Não sou autossuficiente, não posso tudo sozinho. Não tem problema eu pedir ajuda, não tem problema eu reconhecer que eu não sei tudo, não tem problema eu dizer para alguém que eu preciso da ajuda dela. E na igreja, isso é extremamente importante, porque às vezes as pessoas ficam envergonhadas de reconhecer que precisam de ajuda. Olha, eu preciso de ajuda, estou com um problema, às vezes no casamento, às vezes a pessoa espera, está separando para pedir uma ajuda, porque ela tem vergonha, mas eu estou na igreja, né, chato, né, pastor, sou até líder, sou líder, e vou contar que eu estou com um problema, e daí? Você prefere separar então do que contar que você está com um problema? E na igreja, às vezes, a gente tem vergonha de pedir ajuda. O que vão pensar de mim? O problema é do que vão pensar de mim e de você. O que importa é as nossas vidas. Tem momento que a gente precisa de ajuda. Ei, me ajuda. Eu estou com um problema aqui, sozinho não estou conseguindo resolver, estou pedindo ajuda de Deus. Será que você pode me auxiliar? Será que você pode me ajudar? Será que você pode me orientar? Será que você pode orar comigo? Será que você pode me dar uma instrução? Será que você pode me dar uma palavra de sabedoria? Será que de repente você já viveu isso aqui que eu estou vivendo? Você pode me trazer um direcionamento? Não tem problema nenhum. Sozinho muitas vezes nós não conseguimos. Provérbios 11:14 diz assim: não havendo direção sábia, o povo fracassa. Agora, com muitos conselheiros, há segurança. Com muitos conselheiros, há segurança. Às vezes é bom ouvirmos, recebermos um direcionamento. Às vezes é bom termos pessoas que nos ajudam na caminhada. Versículo 9, na parte B, diz assim: que ele a entregue a mim pelo devido preço. Olha que coisa interessante, o caráter de Abraão. Sabe por quê? Porque eu fico pensando assim, o cara estava no dia mau, o cara estava perdeu a esposa, ele podia usar desse momento para tirar proveito. Isso aqui, o ser humano é terrível. Se alguém puder tirar um proveitozinho do outro, faz e tira. Mas crente não faz isso. Não deve fazer isso. Não é que não faz, mas não deveria. Não deveria fazer isso. E aqui, olha o que Abraão, ele diz: que ele entregue a mim pelo preço devido. Olha o que diz no versículo 10. Ora, Efrom, o heteu, estava sentado no meio dos filhos de Et. Ele respondeu a Abraão, de maneira que pudesse ser ouvido pelos filhos de Et, a saber, por todos os que entravam pelo portão da cidade. De modo nenhum, meu senhor. Olha só que coisa. Ele não está cobrando Abraão. Ele está dizendo, de jeito nenhum, fica tranquilo, eu vou te dar isso aqui. Mas olha o que ele diz: escute, ele lhe dou o campo e também a caverna, que ele está na presença dos filhos do meu povo, e lhe dou isso, sepulte a sua falecida. Ou seja, é teu, eu vou te entregar, não preocupa com isso não, eu quero te dar isso aqui. Aí ele diz o seguinte: meu senhor, escute, um terreno que vale 400 barras de prata, que é isso entre mim e você? E Abraão está ouvindo. Ele fala o preço da terra não com a intenção de cobrar Abraão, mas ele disse para Abraão o seguinte: olha, o que são 400 barras de prata entre mim e ti? O nosso relacionamento vale muito mais do que isso aqui, não é nada, está tudo certo. E aí o que Abraão faz? Já peguei o preço, quanto vale o terreno, pesa a prata, é 400, então nós vamos pagar 400.
olha a honestidade de Abraão. Meu Deus. Agora o problema é que muitas vezes não fazemos isso. Se puder tirar um proveitinho, se puder dar uma enganadinha, se puder ganhar um pouco mais, sacanear um pouquinho a outra pessoa, não tem problema, né, pastor? Deus está abençoando, né? Mas Abraão é um homem justo, correto. Quanto vale? Não. A terra é tua, eu quero pagar, é tua. 400, eu não quero pagar 200, porque eu estou no dia mau. Não quero usar dessa situação para me beneficiar. Porque tem gente que é assim também, né? A pessoa está no momento ruim, aí quer esculachar, porque Abraão fala, não, é 400, eu vou pagar 400 então. Ele vai lá e paga o que é justo. E eu fico pensando que às vezes, até pode não ser, no mundo dos negócios, pode não ser o melhor jeito de se fazer as coisas. Mas eu fico pensando que quando nós temos uma atitude assim, nós temos a bênção de Deus. Nós temos o favor de Deus. A gente olha para a vida de Abraão e vê alguém que tem o favor de Deus de forma sobrenatural. A gente vê a bênção de Deus sobre a vida dele. Um amigo meu, muito bem sucedido, um dia falou isso para mim, falou, cara, qualquer negócio que você venha a fazer, quando você sente que você está tirando muito proveito do negócio, está errado. Está errado, vai analisar direito, está certo. Não está justo. Porque não está justo para outra pessoa. Se você está tirando muito proveito, não está justo para outra pessoa, cara. Você, de alguma forma, em algum lugar, você não está sendo justo com a outra pessoa. E aí, então, se você não está sendo justo com a outra pessoa, diante de Deus, isso não está certo. Abraão é um homem correto. Um homem justo. Está todo mundo quieto pensando, meu Deus. Lascou, hein, pastor? Passaram a ser, versículo 18, passaram a ser propriedade de Abraão na presença dos filhos de Et, a saber, de todos os que entravam pelo portão da cidade. Depois Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, em frente a Mamre, que é Hebron, na terra de Canaã. E assim pelos filhos de Et se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, com a propriedade para servir de sepultura. Isso aqui me ensina uma outra coisa. Abraão, ele fez o quê? De forma legal. Ele recebe ali o quê? O direito. Tinha o quê? Testemunha. Ele faz o quê? O pagamento. Aí está cheio de crente fazendo tudo errado. Dando um jeitinho. Não precisa de documento, não precisa daquele jeito, aqui por baixo do pano. Contei uma vez para vocês, fui vender um negócio e a pessoa falou para mim, não, então, mas é porque pagar por fora, né, um pouco. Eu falei assim, como assim pagar por fora? E ele falou, não, por fora, um valor, né? Porque é assim que faz, todo mundo faz. Eu falei, mas como assim, cara? Estou te entendendo. Ele falou, não, eu falei, mas como é que é pagar por fora? Ele falou, não, paga em dinheiro. Eu falei, mas como assim dinheiro? É uma mala de dinheiro? Eu falei, eu faço o que com esse dinheiro, filho? Guardo embaixo da cama? Imagina só a notícia. Pastor é pego com a mala de dinheiro embaixo da cama. Ferrou, mano. Ferrou. Falei, cara, não tem jeito não. Não tem jeito, não vou fazer um negócio desse. Ele ainda mandou o contrato, tentou, mandou desse jeito. Minha esposa fica maluca com isso, porque ela é sim, não. Ela falou, esse cara não está entendendo, dá o telefone que eu vou ligar para ele agora. Eu falei, calma, meu amor, não vamos matar ninguém. A gente perde para ganhar. Perdemos. Não deu certo. Fazer o quê? Até hoje não deu certo. Jesus, tem misericórdia de nós. Mas é assim, é uma escolha, uma decisão, a gente vai ter que fazer. Legal, ele faz algo que é legal. Tem testemunha, o povo estava lá vendo. E aí?
comprei, paguei o valor, está tudo certo, é meu a terra aqui. Viram, testemunhou, estava todo mundo vendo lá o que estava acontecendo. Está certo, combinado, é meu. Agora eu vou enterrar a minha esposa tranquilo, porque eu fiz o que era certo. Não há nada melhor do que fazer o que é certo. Você deita a tua cabeça no travesseiro e dorme em paz. Você pode estar vivendo os piores dias da tua vida, mas quando você anda com Deus, quando você faz o que é certo, você dorme em paz. Você está tranquilo. Você sabe que Deus está cuidando de você. Agora, quando você faz o que é errado, como é que você sabe que Deus está cuidando de você? Você está fazendo o que é errado, como é que você tem a certeza de que Deus vai te livrar ali na frente? Você pensa, rapaz, não estou fazendo nem minha parte, estou fazendo tudo errado. Como é que Deus vai cuidar de mim se eu não estou fazendo? Agora, quando você é íntegro, quando você é correto, quando você age de forma correta, quando você é justo, quando você faz a tua parte, você está tranquilo. Você confia, puxa, eu estou fazendo, Deus vai cuidar de mim, Deus vai me abençoar, Deus vai abrir porta, Deus vai me favorecer, Deus vai fazer aquilo que Ele precisa fazer. Abraão, ele honra, ele se prostra, ele não tem vergonha disso. Muita gente diz que honrar, deixa eu te falar uma coisa, honrar não é o que você fala apenas ou faz na frente da pessoa que você diz que está honrando. Honrar, às vezes, é o que você vai falar e fazer nas costas da pessoa. E publicamente também. Honra é pública. Honra não é escondido. Porque tem gente que fala que honra, eu honro a tua vida. Mas nunca falou na vez de ninguém que honra a tua vida. Porque tem vergonha. Abraão prostrou na frente de todo mundo. Não tem vergonha de reconhecer. Estou aqui. Isso aqui. Caráter. Um homem quebrantado, um homem humilde. E aí a gente olha para a vida de gente assim, a gente às vezes não encontra explicando, mas por que Deus abençoou Abraão, né? Queria até vender a mulher dele, mas olha só o caráter de um homem assim. Deus abençoa, Deus favorece, Deus faz. Então nós precisamos aprender com estes homens e mulheres de Deus. Sabe o que Abraão me ensina aqui nesse capítulo? Que até nos piores dias das nossas vidas, nós podemos servir a Deus. Abraão me ensina que nos piores dias, nos dias maus, nos dias tristes, a gente não precisa dar desculpa, a gente não precisa enrolar a nossa vida, a gente não precisa se enrolar, a gente não precisa fazer o que é errado, a gente não precisa ir lá e bagunçar com tudo. Não, é porque eu estava no dia mau, isso aqui eu estava muito triste, porque eu estava muito triste, eu fui lá, enganei todo mundo, eu fiz tudo errado, eu me menti numa enrascada. Não é desculpa. Abraão estava no pior dia de sua vida e ele fez o que era certo. Ele fez o que era certo. Ele foi humilde, quebrantado, ele honrou, ele pagou, ele fez de forma certa, honesta, legal, comprou, pagou o preço no pior dia de sua vida, honrou sua esposa, sepultou sua esposa, fez ali um lugar que depois ele mesmo seria colocado, sua família seria colocada, e para os judeus um lugar para eles extremamente importante, que depois eles iriam até venerar, visitar e ter aquele lugar como um lugar extremamente especial, porque os patriarcas foram colocados, enterrados, sepultados ali naquele lugar que Abraão comprou um dia e pagou por aquele lugar. Então, nos piores dias da sua vida, você pode escolher fazer o que é certo. Não dê desculpas, não dê desculpas. O justo também sofre. Aquele que tem fé também passa por dias maus. Mas no dia mau, nós temos também as escolhas a fazermos. As escolhas podem ser boas ou podem ser ruins. Está na minha mão, está na tua mão. Escolha servir a Deus. Mesmo que você esteja triste, mesmo que você esteja com problemas, mesmo que a vida não esteja tão fácil assim, e se você fizer isso, você vai ver que a bênção de Deus vai estar sobre a tua vida, o favor de Deus vai estar sobre a tua vida, e você vai poder deitar na tua cama em paz, tranquilo, porque você sabe, você tem convicção no teu coração, que você está vivendo um dia difícil, mas de que Deus está com você, e de que se Deus está com você, vai ficar tudo bem, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Aplauda o Senhor Jesus, celebre o nome dele. Deus é bom.